Sim, Deus. Algumas coisas nós não entendemos, Deus. Mas uma coisa nós sabemos, o Senhor virá. E eu sei, Senhor, que esse dia está muito próximo. Nós, ó Deus, fechando os olhos, talvez nós já possamos vislumbrar, ó Deus, o raiar da sua graça, da sua luz se aproximando de nós. Talvez, ó Deus, se os nossos ouvidos se apurarem um pouco, nós ouviremos já o toque da trombeta. Eu sei que está próximo esse dia, Senhor. Eu sei que o Senhor está chegando. Aleluia. Tu és bendito para sempre e sempre, Deus. Em nome de Jesus, nós tudo entregamos a Ti e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amados. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Assente-se um instante, por favor. Antes de nós começarmos a ouvir o que Deus tem para nós nessa noite, nós vamos fazer um clamor. Nós vamos orar pelo William, que não está bem, e vamos orar pelo Celso, que não está bem. Ok? Então, aí assentado mesmo, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, clame a Deus um milagre na vida desses dois. Que no raiar do dia de amanhã, eles estejam curados, em nome de Jesus. Querido Deus, em todas as coisas vemos o Teu poder, Pai. Nada pode ser comparado a Ti, Senhor Deus. Nenhum recurso desse mundo, ó Deus, é maior do que a Sua palavra. Por isso, nessa noite, ó Deus, clamamos, envia uma palavra de cura sobre a vida do William, sobre a vida do Celso, Pai. Que amanhã, quando ambos forem fazer, ó Deus, o ultrassom que está marcado para eles, coincidentemente às 11 horas. Nesse ultrassom, ó Deus, mostrará apenas que houve um tempo de glória do Senhor em cada um deles e foram curados em nome de Jesus. Nós nessa noite, ó Deus, declaramos cura sobre a vida deles. Que ambos, ó Deus, amanhecerão um dia curados, sarados, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós entendemos assim, Deus, e clamamos assim. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Amém. Amém. Simples assim. As coisas de Deus são simples assim. Eu convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 9. Eclesiastes 3, capítulo 9. Depois de Salmos, Provérbios, aí você acha Eclesiastes. Eu vou esperar até que todos achem, ou na sua Bíblia, ou no seu celular, mas eu gostaria que todos acompanhassem. O tempo mais precioso do culto é o tempo em que nós lemos a palavra dele. Talvez eu não precisasse nem subir aqui pregar hoje. Talvez o que o Lucas já falou no início do segundo ou terceiro louvor, bastava, nós podíamos abaixar a nossa cabeça, dar graças a Deus por ter vindo aqui e ido embora. Estaríamos abençoados, desde que essa palavra tivesse alcançado o nosso coração. Amém? Acharam? Eclesiastes 3:9 diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também impôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é um dom de Deus que possa o homem comer, beber,
e desfrutar do bem de todo o seu trabalho? Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. O que há de ser também, já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Querido Deus, a tua palavra foi lida. Agora eu te peço, desvenda os nossos olhos, ó Deus, e abre o nosso coração e deposita a revelação dessa palavra, para que possamos, ó Deus, crescer diante de Ti e sermos, ó Deus, íntegros diante do Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Sábado passado nós estávamos reunidos aqui na igreja. À tarde eu, a minha esposa, o Silvestre, o irmão Luiz, a Patrícia, o Danilo. E o Silvestre leu um texto de Eclesiastes. E depois eu fiquei olhando, mirando, né, como diriam os argentinos, um versículo que era o 15. E eu fiquei lendo aquele versículo que é, já foi, o que há de ser também já foi, e Deus fará renovar-se o que se passou. E esse versículo grudou no meu coração e eu não larguei dele a semana toda, eu não entendi esse versículo. Eu falava, Deus, cadê o significado? Que negócio é esse? O que é, já foi? E busquei na enciclopédia, busquei na Bíblia online, busquei nos meus muitos livros, e eu não consegui achar uma resposta muito adequada. Eu acho que a gente vai ter que achar isso junto hoje, porque o que é, já foi. Talvez se você sair na rua, os que têm 40 e poucos que nem eu, e você vê um menininho brincando de carrinho assim na beira do meio-fio, igual aconteceu comigo um dia desses, de repente o teu coração, a tua mente te leve muito rapidamente a te fazê-lo lembrar desse tempo. E você vai falar assim, nossa meu, parece que era ontem que eu estava ali brincando de carrinho no meio da rua, brincando de casinha, no caso das meninas, porque o que é, já foi, é muito rápido, a nossa vida passa muito rápida, não dá tempo de pensar muito, de fazer muitas coisas erradas, a gente precisa fazer certo. Eu quero pedir para o Diógenes soltar um vídeo, eu acho que esse vídeo fala muito, quem já assistiu esse vídeo, me perdoe, mas se tiver uma só pessoa aqui que não assistiu, já está valendo. Amém? A graça do nosso Senhor estejam convosco. Eu pretendo ser sucinto, breve, no que vou dizer a vocês nessa manhã. E por isso, eu quero começar lendo um pensamento que resume a minha vida. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, e por viver ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Eu tenho 86 anos de idade, já vivi um bocado, o bastante para saber que nada sei. Aliás, quanto mais vivo, menos tenho certeza das coisas. Deveria ser o contrário, não é mesmo? Quando eu era jovem, achava que tinha resposta para tudo. Agora que sou velho, a minha cabeça está repleta de perguntas sem respostas. Eu ando meio nostálgico, triste, ao
ao ver a vida acabar aos pouquinhos. Por isso, essa minha palavra tem um sabor de saudade, que é o momento que tenta fugir da lembrança para acontecer, mas não acontece. Se eu pudesse voltar no tempo e abraçar aqueles dos quais me afastei. Essa minha palavra vem com gosto de adeus. Essa minha palavra vem com gosto de adeus, que é um tipo de até logo, aonde a gente se arrebenta todinho por dentro. Por que eu fui embora da minha casa sem ao menos dizer que amava os meus pais? Essa minha palavra tem um cheiro de abandono. Aonde estão os meus filhos que não me visitam mais? Essa minha palavra tem uma pitadinha de angústia, que é um nó bem dado dentro do sossego da gente. Como tirar esse aperto do peito? Essa minha palavra vem como lágrimas. Essa minha palavra vem como ausência, que é aquela falta bem presente no final da nossa vida. O que sobra? Família e amigos. Essa minha palavra tem um pouco de indecisão, que é quando você sabe muito bem o que quer e acha que deveria querer outras coisas. Aos 86 anos de idade, você já não tem muitas certezas e nem muitas respostas. Finalmente, essa minha palavra vem carregada de emoção, como se fosse fotografia à moda antiga, um pedacinho de papel que carrega um pedaço de vida. Nessa fase da minha vida, eu consegui ao pouco entender o alerta das Escrituras, que nos diz, em Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude, antes que venham os maus dias, nos quais dirão, não tenho nele contentamento. Os meus maus dias chegaram e eu não tenho neles contentamento. Por que eu não levei a sério essa advertência? Por que eu não me rendi a Cristo ainda na minha adolescência? A vida é cheia de escolhas, e a cada uma tenho que arcar com as consequências, boas ou más. Será que ainda me resta alguma possibilidade de sonhar? O Salmo 126 diz que sim. O salmista insiste em dizer que sim, que em qualquer fase da vida há esperança e possibilidade de sonhar. Quem sonha é quem está vivo. Quem sonha é quem tem coragem. Quem sonha é quem tem fé. A promessa de Deus é que os velhos voltariam a sonhar e os jovens teriam visões. Por isso mesmo, queridos amigos e irmãos, projetem para vocês um futuro brilhante, que só pode ser construído aos pés de Deus. O meu maior medo sempre foi da solidão. Eu sempre tive medo da solidão. Eu achava que tendo dinheiro, tendo posses, nunca seria só. Mas o mal que eu temia, esse me sobreveio. Hoje eu vivo só. Mas hoje eu sei o que é solidão. Hoje eu entendo o que é solidão. Solidão não é a falta de gente para conversar, passear ou namorar. Isso não é solidão, isso é carência.
Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isso é saudade. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isso é circunstância. Solidão é mais que isso. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. A minha vida toda foi uma procura. Hoje eu me rendi a Cristo. Mas vocês são mais ricos do que eu. Eu tenho muitas posses. Hoje, quando eu chegar diante de Deus, eu chego com as minhas mãos vazias. É por isso que vocês são mais ricos do que eu. Vocês têm a possibilidade, a oportunidade de fazer diferente. Hoje, a única coisa que eu tenho é só dinheiro. Só dinheiro. Eu chego diante de Deus. Eu não juntei tesouros no céu. Se eu pudesse voltar atrás, eu daria tudo o que eu tenho. Faria tudo diferente. Vocês querem ter, eu tenho. Eu daria tudo o que eu tenho. Trocaria com qualquer um de vocês, mesmo que necessário fosse ficar pobre. Eu voltaria e faria tudo diferente. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Mas eu posso voltar atrás. Eu consigo voltar atrás. Eu posso mudar a minha vida, a minha história. Eu posso fazer diferente. Eu não preciso ficar assim. Eu tenho oportunidade de fazer diferença. Eu não sei quantos já tinham assistido esse vídeo, mas dizem que uma meia palavra para um bom entendedor basta. O seu Salomão, ele transmite para nós o que já foi. Foi, acabou. Talvez tenham muitos Salomões com 86 anos pensando exatamente igual a ele. O que já foi. Amém. Já ancorado na Antártida, ouvi ruídos que pareciam de fritura. Pensei, será que até aqui existem chineses fritando pastéis? Não é o pastor Júlio, viu, Cláudio? Eram cristais de água doce congelada que faziam aquele som quando entravam em contato com a água salgada. O efeito visual era belíssimo. Pensei em fotografar, mas falei para mim mesmo, calma, você terá muito tempo para isso. Nos 367 dias que se seguiram, o fenômeno nunca se repetiu. Esse navegador aqui, o Amir Klink, ele já navegou o mundo sozinho. E quando ele relatou essa experiência, desse fenômeno da natureza, dizendo que isso era belíssimo. E ele estava com a máquina pendurada a tiracolo e ele falou assim, deixa para amanhã, tem tanto tempo para ficar aqui. O fenômeno nunca mais aconteceu no tempo que ele esteve lá. Ele ficou um ano, um pouco mais de um ano, atracado nesse lugar com o mar congelado, e ele nunca mais teve aquela experiência, porque ele deixou passar. Nós não podemos viver achando que a nossa vida vai durar toda a eternidade.
Nesse corpão aqui, não. As coisas vêm e vão, porque o que é já foi. Passa muito rápido. Deus põe oportunidades na vida de cada um de nós. E essas oportunidades, grandes ou pequenas, têm que ser agarradas. Não adianta a gente achar que a oportunidade de amanhã vai ser melhor. Se Ele te dá algo hoje, agarre. E isso que Ele te deu hoje serve de trampolim para amanhã. E amanhã Ele acrescenta mais. Porque a Bíblia diz que é no pouco e depois é no muito. Ninguém sobe a escada no último degrau, começa pelo primeiro. A vida é feita de oportunidades. Eu conversava essa semana, eu costumo dizer que a minha sala de trabalho às vezes vira gabinete pastoral. De aconselhamento pastoral para pastor. E essa semana, conversando com o pastor, ele me abençoou. E ele contou uma experiência dele que, muito legal. Ele é um jovem pastor de uma igreja pequena, de uma cidade pequena. E ele diz que uma irmãzinha da igreja dele, uma jovem senhora, aliás, uma senhora, teve derrame cerebral. E ficou toda entrevada nas camas, cheia de sequelas, paralisada, não falava mais, não tinha mais reações como qualquer pessoa. E ele declarou na vida dele que ele ia visitar essa irmã todos os dias, cedo e à tarde. Ele ia orar com essa irmã todos os dias, cedo e à tarde. E ele falava para mim isso. Todo dia, quando eu chegava na casa da irmã, eu entrava na casa dela e dizia assim: oi, minha ovelhinha, aqui é o seu pastor, eu vim aqui orar com você. Então ele segurava a mão dela e orava no ouvido dela aquilo que Deus lhe colocava. E ele dizia assim que quando ele orava, ela segurava a mão dele numa reação de quem dizia: eu estou ouvindo, pastor, a sua ovelhinha está aqui, estou ouvindo o que o senhor está falando. 4 meses. E a irmãzinha foi estar com o Senhor. Ela não foi curada, ela não resistiu, mas ela morreu para estar com o Senhor, para toda a eternidade. E o fruto disso, naquela casa tinha um neto, o neto dela, afundado nas drogas, cheio de problemas. E quando ele orava para essa irmã, esse neto ouvia. Hoje, esse neto dela é o líder do Ministério de Artes da igreja dele. Oportunidade. Ele achou que ele estava fazendo algo para talvez amenizar a sequela daquela irmãzinha, ou de repente Deus ouvia e milagrosamente levantava essa irmãzinha da cama e toda curada, mas o milagre era para o neto. Aquela enfermidade veio naquela vozinha para que o neto não fosse para o inferno. O neto foi salvo. Oportunidade. E oportunidades passam. O tempo passa. A eternidade não passa, mas o tempo passa. E nós vivemos num tempo que passa. Todo mundo sabe disso. É só olhar no teu registro de nascimento. E é muito rápido. Porque que é, já foi. Agostinho de Hipona foi o maior expoente da Bíblia em toda a igreja ocidental. Os escritos desse homem mudam a vida das pessoas, define teologia até hoje. E um dia perguntaram para ele o que era tempo, como que ele entendia o tempo. E a resposta dele foi assim: o que é o tempo? Se nada me perguntam, eu sei. Se porém se quero explicar a alguém, não sei. Não é uma abstração completa para se explicar. E ele continua: o tempo é a própria vida, onde ocorrem os eventos. O pensamento grego associa o tempo com a morte. O pensamento hebraico associa o tempo com a vida. E no pensamento hebraico, o tempo está associado com os eventos. A
grande verdade, meus amados, é que nós estamos guardados dentro de um lugar chamado tempo. E o tempo passa para todos, para os bons e para os maus. Há muito pouco tempo atrás, esse menino que fez a abertura aqui, o Ricardinho, comprava balinha no meu balcão, na minha época de mercearia. Ele mal conseguia alcançar o balcão. Eu vendia balinha para ele, muito pouco tempo. Hoje ele é um homem casado, cresceu, é pastor. E eu já estou com meus 46, o tempo passa, porque o que é já foi. Versículo 9 que nós lemos diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Quando nós nascemos, é depositado em nossa conta um tempo. Até tem um filme que eu já assisti umas 2 vezes, que o tempo começa a correr na pele do cara, e se ele não consegue carregar o tempo, comprar mais uns minutos, ele morre. A realidade daquele filme é a realidade da nossa vida. O tempo passa e se a gente não cuidar, a gente perde, a gente morre. E esse tempo está depositado na nossa vida. E um dia ele vai acabar. E a grande verdade é que nós temos que administrar bem esse recurso. O tempo é um recurso colocado em nossa vida. E eu poderia ir mais além ainda, dizer que o tempo é um dom. O dom de Deus é presente. Deus depositou na sua vida um presente chamado tempo. Só que esse tempo tem data de validade. E como você está administrando esse tempo? Como você tem cuidado desse dom que Deus te deu? Porque quando você menos esperar, o que é já foi. Passa. Se pensarmos em tempo como que associado à vida ou à morte, então ele é um bem precioso e não se pode desperdiçá-lo. E na vida nós temos inúmeros eventos. Todos os dias acontecerão eventos na nossa vida, que farão que o tempo passe ou mais rápido ou mais devagar na nossa cabeça. Mas ele passa no mesmo ritmo, na mesma batida, todos os dias. Todos os dias tem 24 horas. Mas no decorrer dessas 24 horas, acontecerão coisas que tomarão o seu tempo. E aí cabe a você dizer para você mesmo como que você aproveita melhor esse tempo. E a palavra que nós lemos diz que nós temos trabalho todos os dias. Deus impôs trabalho sobre nós. Nós temos que levantar da nossa cama e ir ao trabalho e ir à labuta todos os dias. Porque é algo que foi colocado sobre nós e não tem como fugir disso. Isso é uma sentença sobre nós. Nós fomos sentenciados a trabalhar, a produzir bens, a cuidar de tudo que nos rodeia. E o preço desse trabalho é muito esforço, é muito cansado, é muita canseira. E nós temos que levantar a cabeça e ir em frente. Gênesis 3,19 diz assim: no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que é já foi. Passa muito rápido. Por causa dessa coisa chamada queda do homem, por causa do que alguns chamam de pecado original, por causa da desobediência dos nossos pais, Adão e Eva, o homem foi sentenciado, a terra foi amaldiçoada. Antes o Éden produzia alimentos, flores, coisas boas, mas por causa da queda, por causa da desobediência,
O que se planta se colhe. Deus vem então e amaldiçoa a terra. E a terra então agora produz alimentos ainda, mas também produz espinhos. Produz ervas daninhas. Então agora o homem teria que trabalhar, lavrar a terra, se esforçar, suar, cansar o seu corpo, para que ele pudesse comer o pão dele. E nós até hoje somos assim, e fazemos assim, e temos que fazer isso, porque senão a gente morre de fome. Todo mundo amanhã, segunda-feira, tem que levantar cedo, e cada um fazer a sua obrigação, porque está determinado isso sobre a nossa vida, e é com o fruto do nosso trabalho, porque mesmo assim Deus continua nos abençoando, porque Ele abençoa o fruto, o esforço das nossas mãos, Ele nos resgata disso tudo. Tem uma frase bem conhecida que diz assim, que caixão não tem gaveta. Pode até ter um caixão feito pelo marceneiro e coloca uma gaveta no caixão. Mas apesar da gente trabalhar muito, ou como Salomão disse ali, tem dinheiro, tem muito, mas é tudo que ele tem. E você pode ter muito, mas o dia que o já foi acontecer na sua vida, tudo que você tem não dá para levar. Mesmo que coloquem seus bens, seu ouro na gaveta do caixão, você vai sem ele. Porque é tudo que você tem. E o que nós temos aqui vai ficar. Mas nós temos que trabalhar. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Essa expressão é muito dura para nós, é muito forte. Mas é bem isso. Por mais que a gente ajunte tesouros nessa terra, quando nós fecharmos os nossos olhos, quando a trombeta soar, ou quando nós morrermos mesmo, nada a gente vai levar daqui. Nada. Eu já repeti uma frase muitas vezes, quando ministro em aula ou pregando, muitas vezes, eu já falei disso, e eu acho válido falar de novo. A gente grava as coisas de tanto ouvir. O homem mais rico do mundo era um homem chamado John Davidson Rockefeller. Ele foi o homem mais rico do tempo dele. E se nós calculássemos os dólares dele daquela época, hoje ele ainda seria o homem mais rico do mundo. Chegaria à casa dos 300 bilhões de dólares. Bom dinheiro. Mas esse homem, como todo homem, o que é já foi. Morreu. E aí quando perguntaram ao advogado do Rockefeller o que ele havia deixado, a resposta do advogado foi categórica: tudo. Levou nada. O homem mais rico do mundo morreu, e se ele não tivesse Jesus, ou se ele não tinha Jesus, não sei, ele foi sem nada, sem a sua fortuna. Então, se ele tinha Jesus, ele tinha tudo, mas se ele não tinha Jesus, ele perdeu tudo, porque o que é já foi. Então essa pergunta do versículo 9 diz: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Começa a fazer sentido nas nossas vidas. Tudo que fizermos, tudo que acumularmos ao longo do nosso tempo e às custas de muito esforço, é para beneficiar a nós mesmos e também ao nosso próximo. Deus nos abençoa com muito ou com pouco, mas sempre com a quantidade que é suficiente. Mas se for muito ou se for pouco, por que Ele te abençoou? Por que Ele deu para você? Por que Ele colocou nas tuas mãos o governo de uma grande fortuna ou de um bom recurso? Por que Ele colocou nas tuas mãos a possibilidade de ter várias roupas,
vários calçados. Ele não te abençoou à toa, Ele te abençoou para que você fosse instrumento de bênção na vida de alguém. Nós só temos porque Deus depositou em nós a condição de ter, e se nós temos, é para que outro tenha também. O que nós temos não é nosso, é dado por Deus, e Ele deposita em nossas vidas para a gente abençoar as outras pessoas. A Bíblia diz que muito mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. A alegria que destampa no nosso coração quando a gente abençoa alguém é muito grande. Às vezes você ganha algo de valor e você fica feliz, e no outro dia já passou. Mas quando você tem a possibilidade e aproveita a oportunidade de abençoar alguém, aquilo não sai da sua mente, porque você fica ruminando aquilo e pensando: como será que a pessoa reagiu? Como será que ele está lidando com isso? Como que ele contou para a família? Essa é a alegria daquele que é justificado em Cristo Jesus, que aproveita a graça de Deus para ser gracioso na vida de outra pessoa. Um dia desses perguntaram aí para o pastor Ariovaldo Ramos o que realmente uma pessoa poderia considerar como sendo seu. O Ariovaldo Ramos, com muita propriedade, respondeu assim. Ele disse: tudo que a pessoa tem e ele puder dar para outra pessoa, é dele. Tudo que é meu e eu posso dar para outra pessoa, é meu, porque eu tenho controle daquilo. E tudo que é meu está nas minhas mãos e eu não puder dar para outra pessoa, aquela coisa é minha dona, porque eu me faço escravo daquele que é meu Senhor. Se eu tenho algo e eu não posso, eu tenho 2 pares de sapato, não, Mateus, não, eu tenho 2, ele é o meu número, eu estou vendo que o sapatinho dele está com a sola furada, e eu me recuso, e luto contra o meu pensamento, dizendo: isso é coisa da carne, irmão, sai dessa, imagina, acha que o Mateus está precisando de sapato? Então eu guardo, porque aquela coisa é minha dona, eu me tornei escravo de tal coisa. Mas se eu entendo o propósito de Deus, eu falo: legal, esse pensamento é de Deus, eu vou lá e pego o melhor dos 2 pares de sapato, eu não pego o mais feio, eu pego o melhor, aquele que tem cheiro de novo, cheiro de aracalce. Eu vou lá e falo: Mateus, ó, isso aqui é para você. E ele vai ficar feliz, e eu muito mais feliz, porque eu entendi que aquilo não era o meu Senhor. É assim que Deus age na nossa vida, irmãos. É assim que funcionam as coisas. Você quer mais? Aprenda que quando você semeia, você colhe. A gente não precisa de muitas coisas para viver nossa vida, porque Deus supre as nossas necessidades em glória. Uma pessoa verdadeiramente cristã, convertida ao Senhor Jesus, deve entender que não é nesta terra que devemos acumular bens, e sim no céu. O evangelista Mateus, ele corrobora com isso escrevendo assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Lucas ainda diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Não adianta fazer montões, amados. Não adianta fazer uma tulha nova, um celeiro novo. Não adianta abrir uma nova conta bancária. Não adianta amontoar recursos financeiros, porque o que é, já foi. Não adianta guardar aquela melhor roupa para usar no outro dia especial. Use hoje. Use o seu melhor perfume.
Coloque-se diante de Deus. E fala: Deus, obrigado por essa calça legal que o Senhor me deu, por esse sapato bonito, por essa camisa legal. Use isso hoje. Não deixe para usar no caixão amanhã, isso não é legal. Tem gente que vive meio mulambento a vida inteira. E aí no dia que o cara morre, bota um terno dele, passa perfume. Para quê? Que vantagem tem usar uma roupa bonita no caixão? Compra um caixão de 10 mil reais, andou de bicicleta a vida inteira. Por que não comprou um Fusquinha? Não, mas o caixão pode ser de papelão, não faz diferença. Não precisa. Tem um pastor amigo meu que diz assim, que tem pessoas que é munheca de samambaia. Você já viu a samambaia, aquela flor, quando ela faz a curvinha assim? Ela faz assim. E tem gente que é munheca de samambaia, anda de bicicleta com o pneu remendado, para não gastar a gasolina do carro. Não estou dizendo se você não tem, porque às vezes, e a maioria das vezes, eu trabalho de bicicleta, porque eu não tenho recurso para andar de carro a semana inteira. E enquanto eu ando de bicicleta na ciclovia, aquele é o meu secreto com Deus, porque eu vou orando pelas pessoas que passam, eu vou conversando com Deus. E quando eu vejo os 5 quilômetros passaram, eu já tive meu tempo com Deus. Não estou falando que é mal andar de bicicleta. Aliás, é ótimo. Mas não deixe o teu tesouro guardado sem poder abençoar a vida das pessoas e sem poder ser abençoado. Porque o dia de amanhã a Deus pertence. Basta cada dia o seu mal. Use o que Deus te deu. Abençoe a vida das pessoas. É assim que funciona, amados. É assim que funciona. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Não é regra, mas há um grande número de homens e mulheres que se tornam escravos de seus trabalhos, quando o propósito é ganhar mais e mais e acumular aos montões. Então será certo que tais pessoas serão feitas escravas do seu ofício. Há pessoas que não tiram férias, porque tem medo de deixar sua função, sua empresa, seu cargo nas mãos de outra pessoa. Não confia em si próprio. Deus me livre de tirar férias. Aí o outro lá vai tomar meu lugar. Ele não entende que quem pôs ele é Deus que o sustenta naquele lugar. Há pessoas que não dormem direito porque a instabilidade financeira o assombra. Tem muito. Mas ele tem medo porque a bolsa oscila e vai que eu amanheço pobre. Então ele não dorme de noite como se isso fosse resolver alguma coisa. Não resolve nada. Há pessoas que não descansam porque têm medo de ser roubado. Tem gente que tem uma fazenda enorme com um monte de cabeça de gado e tem lá o seu funcionário. E ele não dorme à noite falando: nossa, deve ter nascido uma meia dúzia de bezerros, ele não me falou. Ele deve estar desviando gado do meu pasto. Tem gente que tem demais e se transforma num escravo daquilo. Eu ouvi alguns dias atrás um pastor, Carlos Queiroz, e esse Carlos Queiroz é o tipo do cara assim despojado. E ele sai andando, às vezes, caminha 150 quilômetros para conhecer as pessoas, para entrar em contato com pessoas. E numa dessas andanças dele, ele se deparou com um grupo de andarilhos, de moradores de rua, de mendigos, e se enturmou ali com o pessoal ali para falar de Jesus e tal, e foi conversando com eles. E aí, nessa conversa, alguém falou: olha, tá vendo ali o fulano? Ele é empresário, mas a empresa dele faliu. Ah, é? Faliu, e ele agora, por isso que ele está aqui. E aí eles continuaram a história. Olha, ele é o seguinte, ele tinha um carrinho de mão, que ele catava papel. Isso é a empresa dele. Carrinho de mão era a empresa dele. E todas as noites, quando ele vinha aqui para a Marquise, ele amarrava o carrinho de mão dele na grade,
Mas aí a gente ficava perturbando ele e falava que ia roubar o carrinho dele, e mexia no carrinho dele, e ele não dormia sossegado porque alguém estava mexendo na empresa dele. E uma bela noite, alguém veio de verdade e levou embora o carrinho dele, roubou a empresa dele. E agora está aí, dorme descansado. Olha só que sono profundo. Não tem preocupação. A empresa dele faliu e ele está sossegado. Acabou a preocupação. Querido, será que você está preocupado com alguma coisa? Será que você está pensando no amanhã? Como que vai fazer para colocar o arroz e feijão na tua mesa? Será que você está preocupado porque as tuas roupas estão velhinhas e você não tem recurso? Será que o teu carro está na garagem e a gasolina 3,46 está difícil? Deus proverá a cada um a sua necessidade em glória. Deus é o Deus provedor. Eu já falei tantas vezes aqui do meu testemunho. Quando eu não tinha dinheiro sequer para comprar água, Deus mandava carne. Quando nós não tínhamos recurso para nada, a nossa geladeira quase não fechava, porque Deus mandava pessoas levar alimentos. Porque Deus é o nosso provedor. Não é o meu esforço, não é o meu braço, não é a minha capacitação, mas é o Deus da graça que supre a minha necessidade. Entenda isso, irmão. Entenda que Deus é o Deus que te dá as condições. Deus é que provê na sua vida. Ele põe o alimento na sua mesa. Não foi o teu diploma, não foi o teu anel no dedo, não foi a tua capacidade, foi Deus. Ele é que supre a sua necessidade. Eu não estou, irmãos, dizendo aqui que você tem que abandonar, relaxar, despreocupar, deixar Deus dará. Não é isso, por favor, entendam. Nós temos que trabalhar, nós temos que zelar pelo bem que Deus nos deu. Cuidar daquilo que nos deu com zelo. É igual quando o pastor Júlio fala aqui que ele levantava cedo e lá lavava o Fiatzinho 147 dele, cuidava do Fiatzinho cheio de massa, mas ele cuidava. É a mesma coisa para a nossa vida. Cuidado do que Deus nos deu, o sapatinho está velho, passa graxa. A roupinha é velha, anda com ela passadinha. Cuidar daquilo que Deus nos deu, sem que aquilo seja o nosso Senhor. É assim que funciona a vida. Deus acrescenta quando a gente cuida do que Ele nos dá. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sabe, essa coisa da eternidade, esse tema, eternidade, está presente na nossa vida, está presente na sua vida. Ninguém poderá se esquivar da eternidade. E sabe o que é mais interessante, meus irmãos? Existem duas eternidades. Para quem está em Cristo Jesus e já o recebeu como Senhor e Salvador, uma eternidade de glória, uma eternidade boa, maravilhosa. Mas para quem não está em Cristo Jesus e não o recebeu, uma eternidade horrível, ruim. É hora de tomarmos posição na nossa vida e entendermos que em Cristo Jesus nós temos a boa eternidade reservada para nós. O tempo passa e o que é já foi. Sabe, as pessoas se preocupam demais com elas mesmas. A gente assiste filmes, lê livros com esse tema voltado para a eternidade, para a imortalidade, as pessoas querendo ser eternas, as pessoas querendo não envelhecer, mas não é possível, porque o que é já foi. O tempo passa para todo mundo. A gente vê filmes com a fonte da juventude,
E as pessoas assistem esses filmes e acham que isso é possível. Sabe qual é a fonte da juventude? A fonte é Jesus Cristo. Se você estiver em Cristo Jesus, se você entender ou crer que naquela cruz você foi atraído, nele você foi crucificado, nele o seu velho homem morreu, e nele você ressuscitou como nova criatura, e a nova criatura não envelhece, porque essa vai morar com Deus, e essa será eterna com Deus. Ele é a fonte da nossa juventude, e não os cosméticos miraculosos que inventam. Criam fantasia na vida das pessoas, falando que ele pode ficar com 120 anos com carinha de 18. Não é possível. A indústria dos cosméticos está aí faturando em cima disso. Não estou dizendo também que você tem que relaxar. O templo do Espírito Santo está aqui. Então faça academia, mas não seja escravo dela. Use maquiagem, fica linda para o seu marido. Fique bonito para a sua esposa, para a sua namorada, para o seu namorado. Mas não deixe que o espelho seja o seu dono. Não deixe que a indústria cosmética faça de você um escravo ou uma escrava. Sabe os fontes milagrosas que existem? Como é que é o nome? Eu anotei a caneta antes de sair de casa. Renil, fios de ouro, veneno de cobra, feeling, botox. Tem tudo isso. E talvez tudo isso seja válido. Talvez tudo isso seja legal. Mas se você for escravo disso, isso virou mal. Isso não é legal. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, uma grande estátua, e numa certa parte da estátua era o Império Grego. E a profecia dizia que aquele império dominaria o mundo todo. E o interessante é que aquele império nunca ganhou, nunca dominou o mundo militarmente falando. Mas o Império Grego dominou o mundo todo pela aparência, pela cultura, pelos cosméticos, pela fantasia. O helenismo foi esparramado pelo mundo todo e governa a vida das pessoas. Ontem o Dr. Valcir falava que o brasileiro, ele gosta de usar roupa de marca, porque quando era criança talvez ele usasse um calçado inferior, uma roupa inferior, e agora ele cresceu e pode comprar, então ele compra uma marca legal. Sabe por quê? Porque na nossa cabeça está incutido o helenismo. Nós achamos que temos que ser mais bonito que o outro, andar mais elegante que o outro. Escravos do helenismo. Mas a verdade é uma só. Todos têm data de validade, e por mais tempo que vivam, jamais poderão ver toda a grandiosidade das obras feitas por Deus. Se você viver 120 anos, você não vai ver nada do que Deus fez. Nada. Porque a grandiosidade de Deus é muito, muito, muito. O universo tem 92 bilhões de quilômetros de linha a linha. Nada nesse mundo poderia percorrer esse espaço. Mas Deus criou ele assim. Esse é o Deus que faz do mundo o estrado dos seus pés, e nós, vermezinhos, bichinhos vivendo aqui, somos amados por Ele. Esse é o Deus grande assim, e nos ama do jeito que nós somos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Está em Hebreus. Hoje. Durante o tempo que se chama hoje. Porque o que é, já foi.
Deus está te falando, querido, não deixa para amanhã. Talvez nessa noite eu esteja falando para um auditório, talvez eu esteja falando para a internet, para os nossos internautas. Talvez aí no seu coração você sabe que você não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida ainda. Quando vai ser? Amanhã? Vai ser amanhã? E se essa palavra diz que o que é, já foi, e se o amanhã não vier? Por que protelar a melhor decisão de todas, que é estar em Cristo, com Cristo, e recebê-lo como Senhor e Salvador? Talvez se eu ofertasse um carro zero para a sua vida hoje, você falasse assim, eu vou pensar, e amanhã eu te dou a resposta. Nenhum problema quanto a isso, era só um carro. Mas a oferta que eu estou fazendo não é de um carro, é do Senhor de todas as coisas, é do Senhor e Salvador, aquele que remiu e redimiu a sua vida, aquele que pode te levar para a eternidade do céu dos céus. Esses versículos que eu li, eles podem nos ajudar a compreender melhor tudo isso que eu estou falando. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto somos seres espirituais, e como espirituais nós temos desejo pelo eterno. O homem natural não pode compreender isto, e sua busca nunca terá fim. Você sabe quando uma pessoa descansa? De buscar, de procurar, de querer ser melhor. Sabe quando uma pessoa descansa? Quando ele vai ter paz? Quando ele conhecer o seu Criador. O dia que uma pessoa se rende aos pés de Jesus, ele descansa. Ele entende quem é Deus e qual é o propósito dele nessa terra. E mesmo no dia que essa pessoa recebe a Cristo e começa a caminhar com Cristo, e entender que Deus é todo poderoso, que Deus é o Senhor de todas as coisas, mas que Ele é o Pai que te ama como filho, mesmo assim, essa pessoa conhecerá apenas ainda uma fração, um quase nada do que é Deus. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Tudo que nós vemos nessa terra, nesse tempo, quando estamos em Cristo, é uma centelha da nossa existência frente à eternidade. Não é possível nós descobrirmos toda a obra do Senhor, desde o princípio até o fim. Sabe, esse versículo que nós lemos, ele dá o sentido de que nós estamos olhando num espelho, feito de metal, de bronze. Por mais polido que seja, ele não é nítido. Então, quando nós olhamos para esse espelho de metal, nós nos vemos, mas vemos uma imagem ofuscada, uma imagem que você não define realmente como está você. E essa passagem está falando exatamente isso. Hoje nós estamos em Cristo, vivemos em Cristo, nós estamos aqui na igreja, servimos a Ele, andamos com Ele, sabemos que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele nos cuida, que Ele nos sustenta, que Ele provê todas as coisas, mas nós vemos como em espelho uma imagem ofuscada. Mas um dia nós o veremos face a face. Um dia nós estaremos com Ele na eternidade, sentado numa grande mesa, numa cadeira reservada com o seu nome, e lá você vai vê-lo face a face, então você saberá quem é Deus. Mas para isso você tem que definir a sua vida hoje. Hebreus 2:8 diz, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Tudo está sujeito a Deus, Ele é imenso.
Mas se você quer conhecer a grandeza de Deus, vê-lo face a face, sentar do ladinho de Jesus e conversar com Ele, assim como João fazia, encostadinho no peito dele, defina hoje o que você quer para a sua vida. O que é, já foi, não deixa para amanhã. Salmo 90, versículo 2 diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amados, Deus não está contido no tempo, nós estamos contidos no tempo, Deus não. Deus é de eternidade a eternidade. E quanto dura uma eternidade? E quanto dura de uma eternidade a outra? Deus não tem que se reportar à eternidade, porque Ele é a eternidade. Deus é eterno. Ele é o Senhor da nossa vida. E se você quer ter uma eternidade boa, é só com Ele. Fora dele não há eternidade boa. Deus é imutável. O conceito de imutabilidade de Deus está contido em Hebreus 1:10. No princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e com vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus jamais terá fim. E se você quer ser eterno, se você não quer mais ter fim, se você quer viver uma vida eterna, não uma vida sem fim, mas uma vida eterna, é com Deus que você tem que estar. Avalie tua vida hoje, irmão. Se o que é já foi acontecer hoje. Todas as coisas sofrerão mudanças, tudo passará, o tempo afeta tudo e todos, mas Deus permanece imutável, visto que Ele não está condicionado ao tempo. Segundo a enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, Deus é imanente. Já ouviu essa palavra? Imanente. Sabe o que significa? O que faz parte de maneira inseparável da essência de um ser ou de um objeto. Inerente. Deus é eterno, imutável. E nós somos a imagem e semelhança dele. E nós somos filho. Porque naquela cruz nós fomos crucificados com Cristo Jesus. E Ele nos reconciliou com o Pai. E hoje nós temos novamente o Espírito de Deus morando em nós. Nós temos a natureza de Deus, nós temos a mente de Cristo. E se nós estarmos em Cristo, nos faz então parte de Deus. Nós temos a natureza de Deus. Nós temos o próprio Deus morando em nós. E Ele chama Espírito Santo. Por isso você tem o desejo pela eternidade. Por isso você anseia uma vida eterna. Porque a natureza de Deus faz parte da nossa vida. Ou seja, nós vivemos nele, nos movemos nele e só existimos nele. Por isso a eternidade está tão enraizada em nosso coração. Isto também é a garantia de que estaremos após a morte inseridos na eternidade. Em Cristo fomos atraídos pela cruz e passamos a fazer parte dele, de sua eternidade. Deuteronômio 33, 27, longe, longe, longe do tempo de chegar à cruz. E lá ele disse assim: o Deus eterno é a tua habitação. Querido, Deus é a tua habitação. Deus é a tua habitação. Se a gente andar um pouco mais, a gente vai falar assim, que o Salmo 91 diz: no esconderijo do Altíssimo nós estamos. Jesus está debaixo do Altíssimo, está no Altíssimo. E nós estamos lá também porque estamos crucificados com Ele. Porque a vida dele é a nossa vida. Por isso nós estamos em Cristo. A expressão durante o tempo que se chama hoje lança luz sobre nossas mentes.
revelando que o que passou deve servir-nos de experiência. Todavia, é o presente que mais importa. Devemos viver o tempo presente fazendo o melhor que pudermos a obra de Deus, não desperdiçando tempo em coisas inúteis. Talvez seja só comigo. Sabe quando você fica assistindo um filme à noite? Aquele filme que vai para lá da meia-noite. E aí quando você vai para o teu quarto e você põe a cabeça no travesseiro e você fala assim: puxa, 2h, eu nunca fiquei até as 2h orando. Quanto tempo eu perdi essa noite? É só comigo? A gente perde tempo com coisas inúteis. A gente não aproveita o tempo que Deus depositou na nossa vida. Efésios 5,14 diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amado, os dias são maus. E sabe de uma coisa? Não tem perspectiva de melhora. O Dr. Valcir falou assim: eu não quero ser pessimista, falar isso para vocês, mas ele está certo. Se você está achando que amanhã o dia vai ser muito melhor, que o governo vai ter mudado, que os impostos vão abaixar, que a gasolina vai abaixar, que a carne vai abaixar, não vai. Porque os dias são maus. Jesus falou: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Querido, persevere em Cristo. Constrói a sua casinha acima dele. Se fortaleça na palavra dele. Aproveita melhor o tempo que ele depositou na sua vida. E quando eu falo isso, eu falo sentado ali naquela cadeira, me olhando, porque isso é para mim também. Não é mais tempo de perder tempo com coisas inúteis, porque os dias são maus, porque o que é já foi. Diferente de quase tudo na vida, o tempo perdido é irrecuperável. O tempo que passou só servirá para lembranças de oportunidades aproveitadas ou perdidas, mas jamais para o seu reaproveitamento. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é um dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Parece um tanto estranho e contraditório quando nós lemos estes versículos. Parece que está autorizando o homem a banquetear-se com os frutos do seu trabalho de uma forma tão egoísta, visto que o versículo 1 pergunta: o que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Mas como a Bíblia explica a Bíblia, nada, Eclesiastes 2:24, nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? A verdadeira alegria está em desfrutar dos bens conquistados pelo trabalho, é reconhecer que tudo é um presente da graça de Deus. Ele proporcionou saúde para você, o renovo a cada manhã, a capacidade, a inteligência. Ele abre as portas e fecha portas. Tudo Ele fez para que fôssemos felizes ao reconhecer que o que temos é um presente dEle. E sem Ele não há ninguém realmente feliz. Nenhum bem conquistado poderá preencher o vazio existencial de uma pessoa. Sabe aquela coisa de você sonha em comprar um carro?
E você vai lá e junta dinheirinho e economiza e usa o mesmo sapato o ano inteiro e não gasta com nada, e você vai lá e compra o teu sonhado carro. E dá uma alegria, uma felicidade. Sabe o que é engraçado? Depois de uns dias, passou. Continua um buraco no coração, porque aquele carro era muito pequeno para o buraco que existia no coração. Sabe quando eu e minha esposa não conhecíamos a Jesus, nós íamos nos bailes de casais, forrozão, e a gente ia lá até as 3 da manhã dançando forró, e saíamos de lá e com o ouvido zumbindo, e a felicidade ficou lá dentro do salão, porque toda aquela festa, o franguinho assado, o forró, o vaneirão, era muito legal, mas era uma felicidade temporal, porque o que é já foi. E quando nós saímos para fora e íamos para a nossa casa, continuava um buraco. Sabe o que tampa esse buraco que está no coração? Uma chave chamada Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Se você procurar em qualquer lugar, em qualquer coisa, alegria, você vai achar, mas ela não fura, não cabe, não tampa o buraco do seu coração. Mas Jesus tampa. Concluindo, podemos distinguir o tempo de eternidade. O tempo acaba, a eternidade não. Ela não está condicionada ao tempo. Por isso, almejar estar com Cristo na vida eterna é crer no tempo que se chama hoje. Que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Um dia desses eu estava indo trabalhar e sabe aquelas coisas que vem assim, um start, um insight do Espírito Santo? E veio uma frase na minha cabeça: limpe a casa, porque teremos visita. Eu fiquei pensando o que era aquilo. E no meu secreto, que vocês já ouviram dizer, que chama-se ciclovia, eu fui conversando com Deus e escrevendo. E quando eu cheguei no meu serviço, na hora do almoço, peguei o meu rascunho e fui rascunhando. E postei no Facebook depois. Eu não lembro tudo que eu escrevi, mas eu contava a experiência do Billy Graham, que ele ia dar uma entrevista a nível nacional, e milhões de pessoas viriam o que ele ia dizer naquela entrevista, e era na casa dele. E ele fez uma faxina na casa, limpou a casa toda e ficou legal, brilhando. E quando chegou o pessoal da televisão, instalaram os holofotes, e quando colocou os holofotes, nos cantos das portas, as teias de aranha. E eu dizia isso porque Deus me fez lembrar que tinha uma feira acontecendo na cidade, que ia acontecer naquela semana seguinte. E a cidade estava sendo cuidada, olha que interessante, tinha gari na rua, tinha gente limpando os jardins, apodando as plantas, cuidando para que a cidade ficasse mais bonita, porque tinha uma feira para acontecer. Um evento ia ter grandes empresários, grandes indústrias, homens ricos. E aquele evento, eu dizia no meu texto, para quem quiser estar lá, eu dizia, esse evento tem data marcada e todo mundo sabe quando começa. Tem placa nos postes dizendo, esse é o caminho, o evento vai começar dia 9, siga em frente, o lugar é aquele. E eu fui levado por Deus a lembrar que vai ter um evento. Tem um evento marcado para acontecer na vida do crente, na vida do não crente. Um evento chamado a volta de Cristo. Ou se você preferir também, pode ser a morte antes disso. Só que esse evento não tem data marcada. Esse evento pode ser do tipo assim, o que é, já foi. Um abrir e fechar de olhos. Como um relâmpago que corta os céus. Assim como o ladrão vem e não sabe a hora que vai chegar. Querido, a sua casa está limpa?
Como estão os cantos das portas? Se os holofotes dos céus e a trombeta soar, a sua casa está preparada? Está limpinha? O Espírito Santo já mora lá? Você está pronto para seguir viagem? Limpe a casa. O que é? Já foi. Finalizo dizendo que Eclesiastes 12:6 diz: antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Por isso é tempo, meus irmãos, de manter a nossa casa em ordem, de tomar atitudes sensatas, de fazer uma faxina, receber o Senhor e Salvador Jesus Cristo e deixar que Ele entre dentro de nós como uma espada de 2 gumes, que é a sua palavra, e faça a limpeza, e tire o que não presta, e a nossa casa fique brilhando, sem teias de areia nos umbrais, pronta para o grande dia. Afinal, o versículo 15 diz: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém? Amém. Vamos nos pôr de pé. Sabe, amados, eu não trago uma palavra assim que você fala, nossa cara, que palavra dura. Eu não tenho intenção de colocar medo em ninguém. Eu não tenho intenção de falar assim, ó cara, se você não receber Jesus hoje, você vai para o inferno. Você tem liberdade de escolha. A palavra que eu trago é porque Deus diz assim que nós somos atalaias, e eu tenho que anunciar as coisas dele. Cabe a você, aonde você estar, em qualquer lugar do mundo. Ou talvez eu esteja falando para alguém exatamente aqui nessa igreja à noite. É tempo de reavaliar a sua vida. Abaixe sua cabeça. Aí onde você está, eu não vou fazer apelo para ninguém vir aqui na frente, não se preocupe com isso. Mas aí onde você está, se você não entregou a sua vida para Cristo ainda, eu te aconselho a fazer isso hoje. Eu te convido a tomar a melhor decisão da sua vida. Aí com Jesus, você e Ele, aproveite o tempo que se chama hoje. Aproveite o tempo que se chama agora. Enquanto eu oro, você conversa com Ele. Deixa Ele fazer a limpeza na sua casa. Querido Deus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra. Poxa, Pai, ela é pesada, mas ela também é uma luz. Ela é uma espada que discerne o nosso interior, que nos sara, que nos cura, que trata o nosso ser interior, que nos mostra a grandeza do Pai que nós temos e o amor que Ele tem por nós. Essa é a Tua palavra, Deus. Que essa palavra que nós ouvimos agora esteja depositada em nossos corações. E assim como eu orei no começo, Senhor Deus, eu oro agora. Desvenda os nossos olhos, Pai, ó Espírito Santo, desvenda os nossos olhos. Nos convence, Senhor Deus, nos convence, Espírito Santo, do juízo e do pecado. Mostra o que nós somos e o que nós devemos ser. Ajuda-nos, Deus, a ter a revelação do entendimento desta palavra, a andarmos nos Teus caminhos, a estarmos com o Senhor, a recebê-lo como Senhor e Salvador.
Abençoa, Senhor Deus, esses filhos que estão aqui. Abençoa, Senhor Deus, os filhos que nos assistem pela internet. Abençoa a família de cada um, a casa de cada um. Abençoa suas mentes para que tomem a decisão certa, Senhor Deus, e os ajude a prosseguir em Cristo. Abençoe aqueles irmãos que estão, ó Deus, cambaleando, que estão se sentindo enfraquecidos. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, fortalece eles, renova dentro deles o ânimo, a força, a vontade, o desejo de fazer a tua obra, de andar com o Senhor, de estar com o Senhor. Não deixe que pequenas coisas, ó Deus, tirem deles o desejo de andar com o Senhor. Sara as feridas, Deus, que há dentro de nós. Apara, Deus, as arestas que estão nos espinhando. Muda, Deus, eu te peço, a nossa mente. Muda o nosso coração, Senhor. Isso tudo, Deus, eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Sara as nossas feridas, Deus. Sara o nosso corpo físico, Pai. Eu sei, Deus, que isso não é a coisa mais importante. Mas se hoje, ó Deus, aprove diante de Ti, ó Deus, curar, Pai, então cura as pessoas que estão com dor. Cura aqueles, ó Deus, que estão sofrendo por causa de uma enfermidade. Opera um milagre nessa casa, nesta noite, Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai. Sê conosco, Deus. Segura a nossa mão na nossa fraqueza. Nos fortalece. Renova dentro de nós, ó Deus, o ânimo e a vontade. Faz com que nós despertemos desse sono, Senhor Deus. Para que quando o que é já foi acontecer, então nós acordaremos, ó Deus, diante de Ti, num céu de glória. Em nome de Jesus, ó Deus. Assim eu oro, Pai, com gratidão, com temor, com tremor diante de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de orar, finalizando, tem um recado dos corajosos, dos homens corajosos. Encontro de homens na próxima sexta-feira, dia 27, às 20 horas. Todos vocês, irmãos, homens, estão convidados. Nós vamos fazer aqui uma reunião com os homens. Vai vir provavelmente um médico. E vamos falar de assuntos relativos ao Clube do Bolinha. Amém? Homens? Amém? Homens? Glória a Deus. Amém, queridos? Então, sexta-feira que vem, 20 horas, nós homens estaremos aqui, vendo o que Deus tem reservado para nós, através da pessoa que vai estar aqui. Amém? Põe a sua mão assim. Ó Deus eterno e soberano, Deus todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a Tua mais bendita graça, que o Teu mais grande amor, Senhor Deus, que a comunhão que há no Espírito Santo venha sobre a vida de cada um deles, que haja consolação nessa noite, que haja união, que haja revisão, que a Tua graça invada a vida e a casa desses irmãos, em nome de Jesus, assim eu oro, ó Deus, amém. Vão em paz, Deus abençoe vocês, uma semana maravilhosa. Aplaudam o Senhor para encerrar com salva de palmas, isso, glória a Deus, aleluia. Abraça aí seu irmão, cumprimente ele, dê um beijo nele.